A página Guidoval 360 entrevista hoje Marcos Nogueira, engenheiro, empresário, vinicultor e agora escritor, que vem a Guidoval lançar sua autobiografia, Minha Vida, uma vida com desafios, vale a pena ser vivida. Marcos, apesar de ter vivido após o seu nascimento apenas alguns meses em Guidoval, já que a sua família se mudou para Juiz de Fora, você está lançando aqui a sua autobiografia. Existe um porquê especial? O porquê é o carinho que eu tenho pela cidade, né? Apesar de ter vivido inicialmente poucos meses aqui, mas eu vinha passar minhas férias diretos aqui em janeiro, dezembro. Eu tenho ainda aqui muitos parentes, muitos primos que hoje estão nos prestigiando com a presença aqui, porque eu tenho também muito carinho, parentes até de Guidoval, desculpa, parentes que moram em Juiz de Fora, que vieram nos prestigiar. E eu tenho pela cidade um amor muito grande. Apesar de vir muito pouco aqui, a cidade para mim ela representa muito pela história que eu tenho com a cidade. Ô Marcos, é público e notório que você se tornou uma pessoa de sucesso. Conquistou, se não tudo, mas grande parte do que almejou. Essa sua garra tem algo a ver com a pouca sorte de seu pai com os negócios? Na realidade, o que eu trouxe disso, né? Eu tive, né, quando em infância, a gente passou por momentos muito difíceis. Eu falo isso no livro, seja dificuldades financeiras, seja essa situação. O papai era um ótimo profissional, um açougueiro, mas aí ele parava, ou seja, um ótimo açougueiro e um péssimo administrador. E ele, de fato, teve muitas dificuldades, teve problemas muito sérios, e isso serve como exemplo para que você tenha isso como exemplo, o que não deve ser feito. Talvez esse seja o grande legado que eu tive do meu pai, é saber o que não deve ser feito e fazer o contrário, né? Então, ele era uma pessoa que nunca deixou faltar nada em casa, mas tivemos momentos muito difíceis. A sua mãe, a Dona Maria do Carmo, era de uma família italiana, tradicional, na cidade de Juiz de Fora. Seu pai, seu Mário Martins Nogueira, de família humilde, de cidade pequena. Eu não vi na sua obra nenhuma citação mais específica de onde ele era. Seu pai era guidovalense? Era guidovalense, ele era filho de Guidoval. A família toda do meu pai nasceu aqui. O papai era irmão de uma família de nove irmãos. Todos os 9, pelo que me consta, nasceram em Guidoval. Foram criados aqui até um certo momento em Guidoval. A minha mãe é nascida em Juiz de Fora, ela é filha de italiano, meu avô, né, o pai da minha mãe é italiano. Ela, de fato, é de uma família um pouco tradicional hoje em Juiz de Fora, mas que é aquela velha ditada, os opostos se atraem, né? Então a mamãe conheceu o papai, eu acredito que no final da década de 40, já que eles se casaram em 50, 51, uma coisa parecida com isso. Mas o papai é filho de Guidoval e toda a família dele é filha de Guidoval. Uma outra coisa que me chamou a atenção no seu livro foi a pouca polidez do seu pai no trato com a família. E você descobriu só após a separação da sua esposa Angélica que herdara essa peculiaridade do seu pai. Essa busca por uma nova relação com as suas filhas Vivian e Vanessa foi completa ou algo se perdeu pelo caminho? Não, foi completa e de fato a gente é fruto do meio, né? Esse fruto do meio ele serve como referência não só principalmente para o seu caráter, né? A personalidade você molda, e o que eu moldei depois de separado foi justamente essa personalidade de lidar com as minhas filhas. Eu tinha com elas uma forma de tratamento e de educação muito próxima do que meu pai tinha conosco. O meu pai, apesar de muito rígido, principalmente com as minhas irmãs, ele nunca encostou a mão em ninguém, nunca bateu em ninguém, nunca houve, mas era muito rígido, tinha pouco diálogo, né? A imposição era no grito, E eu, por influência, eu também tinha uma relação muito próxima com as minhas filhas. O que fez depois da minha separação, que nós nos tornamos muito amigos, como somos até hoje, né? A amizade aumentou muito. A gente elas mesmo falam comigo, pai, você é outra pessoa depois da separação. Porque você aprende justamente com a vida, né? Você vai vivendo e vai conseguindo, vai lapidando o que vai passando na sua vida. E de fato isso foi uma referência muito forte na minha vida e que isso não se perdeu não. Muito pelo contrário, solidificou. Você fez supletivo, passou em 3 vestibulares e se formou engenheiro em 1981. Tudo isso no período militar. Dá para fazer uma analogia temporal sem adentrar na seara política? Ou seja, como seria a vida do Marcos hoje em relação ao que foi naquela época?
Se a gente fizer, se eu fosse hoje, tivesse a idade que eu tinha na época, com toda a condição, certamente eu teria algumas dificuldades que eu não tive na época, em função do governo militar da época ter dado alguns apoios. Um exemplo típico para quem não tinha recurso era o crédito educativo, ao qual você não tinha praticamente nenhum custo financeiro. Hoje você vê aí, né, a situação do financiamento estudantil para o carente, né, para quem não tem condição. Talvez isso tenha ajudado muito nesse sentido. Mas o que me fez, talvez, ter esse incentivo, ter essa vontade de vencer, de estudar, foi ter conhecido pessoas que me incentivaram. Principalmente a minha ex-mulher, né, a minha ex-esposa, que hoje continua uma grande amiga, a Angélica, que já era universitária, e eu com todos os comentores. Eu vinha de supletivo, eu não tinha nenhuma referência. Então, o governo militar como se, em relação a ensino, não tenha dúvida, porque hoje em dia o ensino brasileiro é terrível. E na época do militar, para você entrar numa escola pública, você tinha que fazer concursos muito fortes, porque era uma escola de qualidade, que hoje, infelizmente, a escola pública não tem a qualidade que tinha antes. Só para encerrar, esse gosto pelo vinho, pela vinícola, surgiu com um sucesso profissional ou é uma coisa que já vinha sendo amadurecida? Na realidade, o aprimoramento pelo vinho, ele veio, evidentemente, com sucesso profissional, porque o vinho não é, digamos, uma bebida de custo baixo, né? Você vai dentro da sociedade que você convive, você acaba tendo oportunidades de conhecer algumas coisas em relação à bebida, à própria comida, gastronomia, que depende de recurso. Agora, gostar de vinho, eu sempre gostei, não, evidentemente, com a afinidade que eu tenho hoje com ele. Mas essa minha paixão pelo vinho, eu diria que tem de uns 10 anos para cá. E eu tive a oportunidade, através também de amigos, através de amigos comuns que estão nesse projeto também, de ter a realização de um sonho, como eu falo no livro, né? Ter um vinhedo e produzir o meu próprio vinho, onde eu faço inclusive uma homenagem a minhas filhas, a meu neto. Essa realização de um sonho veio de fato dessa convivência com a sociedade que você passa a conviver em função, evidentemente, do seu desenvolvimento profissional, do seu sucesso profissional. Então o vinho veio junto com isso, mas hoje o vinho para mim é uma paixão. Marcos, muito obrigado por ter recebido a página Guidoval 360. O microfone está aberto para alguma consideração. Eu queria registrar aqui primeiro, né, para os meus conterrâneos guidovalenses, não só da minha família, meus parentes, mas os amigos que ainda continuam aqui. Evidente que amigos Guidoval eu acabei fazendo como o próprio Deck, que está nos recebendo aqui na casa dele, me recebendo com os amigos, com meus parentes da região, o carinho que eu tenho pela cidade. Parabenizar o Guidoval 360, estou conhecendo agora, entendeu? Tenho a certeza que eu vou ser um seguidor seu em Belo Horizonte, entendeu? Pelo trabalho que você desenvolve. Eu sei que é um trabalho que numa cidade pequena como Guidoval é um desafio, né? Você deve estar sempre buscando a sua criatividade, o seu desenvolvimento e principalmente a sua credibilidade junto aos seus espectadores, aos seus leitores do Guidoval 360. E agradecer a você a oportunidade de estar podendo fazer esse depoimento para os meus conterrâneos aqui.